Eu tenho uma pergunta muito interessante hoje e muito recorrente, que sempre acontece. É a seguinte: a idade daqueles personagens no capítulo 5 de Gênesis, 969 anos para Matusalém, 930, 972, aquela coisa toda, aquilo é uma idade real ou representa alguma coisa? Como entender? Nós que vivemos aqui 80, 90, 100, 120 anos, né, no máximo, como entender idades tão grandes quanto aquelas demonstradas no livro de Gênesis, capítulo 5? É isso. Vem comigo, vamos analisar isso aí mais de perto. Olá, eu sou o William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos fazer a leitura de Gênesis 5 a partir do verso 1, que diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Então, a pessoa que tem contato com a Bíblia e que vai ler no capítulo 5 de Gênesis e encontra essas idades muito distantes da nossa vivência, da nossa realidade, sempre se pergunta: gente, de onde vem essa idade? O que significa? Será que é um outro calendário que eles estão utilizando ou não? Como é que eu devo entender essa realidade? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero relembrar a você o seguinte: nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui em nossos vídeos de Gênesis, se você está acompanhando, você já deve estar lembrando disso, que o mundo pré-diluviano era bastante diferente e proporcionava condições de uma vida mais estável e mais duradoura. Encontramos isso nos fósseis. Os animais cresciam mais, a vegetação também mais viçosa, mais abundante. E descobrimos, já mostramos em gráficos aqui também, que depois de Noé, a vida cai em quantidade substancialmente. Então, a nossa sustentação é que antes do dilúvio, o planeta Terra apresentava condições bem mais favoráveis à vida do que temos hoje. E é curioso quando a gente vai pesquisar na arqueologia, nos restos, né, aí de artefatos. Eu quero mostrar para você, por acaso, por exemplo, uma dessas listas, a lista dos reis da Suméria, datada de 1800 a.C. É de argila e ela apresenta a relação de reis que reinaram antes do dilúvio, o dilúvio sumeriano, né, que eles registraram da maneira deles. Olha só a quantidade de vida que eles colocam, 28 mil, vai de 18.600, é a menor aqui, até 43.200 anos. E termina com Zilzudra, que é o Noé sumeriano. E aí a narrativa, e nós vamos ver outras narrativas sobre o dilúvio quando chegarmos no capítulo 6. Apenas estou apresentando essa informação aqui para dizer o seguinte: há vários povos antigos que apresentam uma quantidade de vida muito maior antes do chamado dilúvio.
Então, não é apenas a Bíblia que menciona isso, não, né? O que nos parece refletir a história de um mesmo episódio. Apesar daqui os sumerianos terem uma quantidade de vida assim extremamente complexa, né? 43 mil, 18 mil, isso aqui está alavancado por muitas vezes aí. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, 600, 700, 800, 900 anos, quase 1000 anos, como é que a gente pode entender isso? A gente pode entender, e eu assumo da seguinte maneira: eu assumo essas idades como literais, por causa da condição do planeta Terra antes do dilúvio. Hoje a gente sabe que a vida ela parece estar limitada por uma realidade celular, a renovação celular, que eu apresento aqui nesta imagem aqui. Você tem uma célula, o núcleo da célula, e um dos cromossomos dentro dessa célula. Esse pedacinho azul aí, que todo cromossomo tem, ele é chamado de telômero. E o que é que acontece cada vez que a minha célula se reproduz? Uma morre e outra se reproduz, renova, a renovação celular. O que é que acontece? Esses cromossomos dentro de cada célula, eles precisam ser recopiados, reproduzidos, duplicados, mas cada vez que isso acontece, ele vai perdendo um pedacinho desse telômero. Vai perdendo. Ele é uma proteção da informação genética que nós temos. Vai perdendo um pedacinho, vai perdendo um pedacinho, vai perdendo um pedacinho, vai perdendo um pedacinho. Em cada duplicação celular. E aí chega um momento em que esse telômero está quase inexistente, e aí ele começa a ter dificuldade de reprodução e começa a apresentar defeitos na informação genética. E aí acontecem duas coisas: a gente começa a ter menos renovação celular, aí a gente vai envelhecendo, doenças vão aparecendo. Eu tenho aqui, por exemplo, a associação, né, o relacionamento entre os telômeros e a hipertensão. Olha essa aqui, entre o telômero e o câncer, e entre os telômeros e o envelhecimento em si. Você quiser pegar essa publicação científica, pede o Google para traduzir para o português, tranquilo, e traduz, e então a gente tem o jovem, a pele do jovem viçosa, já o idoso já não consegue fazer muitas coisas, a pele vai enrugando. Eu costumo dizer que envelhecimento é morte à prestação. Hoje eu estou com 56 anos de vida, já estou descendo a ladeira, né? Estou morrendo à prestação. Cada dia que eu vivo vou pagando um pouquinho, né? Prestação, assim vai. Então, quando a gente olha para esses personagens da Bíblia, antes do dilúvio, pelas condições, a gente pode não saber exatamente como uma coisa interferia na outra, mas a gente provavelmente vai descobrindo, à medida que a ciência vai descobrindo esses fenômenos, vai descrevendo como eles acontecem, a gente vai tendo melhores ideias. Mas o mundo pré-diluviano, ele proporcionava condições da vida se prolongar daquela maneira. E depois do dilúvio, cai vertiginosamente. Alguma coisa aconteceu. De forma que não há nenhuma necessidade de nós entendermos que essas grandes idades era por uma questão de outro calendário, outro fator qualquer. Nenhuma. Eram as condições climáticas do planeta
que nos proporcionavam uma maior quantidade de vida. E no capítulo 6 eu vou explicar para você por que Deus reduziu a vida. Aguenta um pouquinho que estamos chegando já. Vai ser interessante. Então, se tiver alguma pergunta a fazer, faça comentário, dê um joinha aí, espalhe esse vídeo, né? Compartilhe e inscreva-se no canal e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.